Na minha opinião, o Dia do Índio está para os indígenas como o 13 de maio estava para os negros antes de existir o 20 de novembro. É só um dia que o colonizador inventou para dizer que estava incluindo todos os povos, mas não é uma data verdadeira e não é uma data que é importante para os indígenas, não é uma data que realmente tem significado para eles. É uma data que inclusive ofende, porque o termo índio, ele é pejorativo. Então, aqui fica a minha reflexão. Nós devemos mesmo comemorar o Dia do Índio como ele é hoje? É importante dizer que eu tenho um projeto de ancestralidade e eu quero entender mais sobre a origem da minha família, porque eu sei que na família da minha mãe eu tenho uma origem indígena. Eu não sei aonde ela está, eu sei que eu sempre ouvi histórias e eu sei que a minha mãe carregava características indígenas, mas eu ainda não conheço essa história e quando eu conhecer eu trago para vocês. Mas eu acho que a causa indígena, ela tá para além da gente pensar nela como pessoalmente, como eu pensar só na minha história. Eu tenho que pensar na história do Brasil. O Brasil, ele foi invadido e aqui já existiam povos. E existiam diversos povos indígenas aqui. A gente tem uma cultura gigantesca de povos indígenas. E muitos desses povos resistem até hoje. E a gente não consegue enxergar essa diversidade, porque o colonizador chegou e determinou um termo índio, que coloca todos eles dentro de uma caixinha única. E isso, por muitos anos, impediu a gente de entender o tamanho deles, o tamanho dessa diversidade, a beleza de cada um desses povos. Então eu acho que é importante a gente questionar isso e não mais pensar como o colonizador queria que nós pensássemos. Eu encontrei recentemente uma entrevista em que um pós-doutor em linguística, Daniel Munducuru, representante indígena, ele sugere que nós deveríamos ter um dia da diversidade indígena, que seria uma data para celebrar essa diversidade e celebrar as diferenças, e celebrar essa grandeza que são os povos indígenas. E lá ele fala o quanto o Dia do Índio hoje é feito de uma forma folclórica e preconceituosa. Acho que todo mundo deve ter passado na escola por uma comemoração de Dia do Índio, em que a gente desenhava uma oca, desenhava um cocar, fazia um cocar, fazia uma pintura. E isso é extremamente preconceituoso, extremamente ofensivo, porque a gente está representando, às vezes, um povo, a gente não está representando essa diversidade. E isso foi sendo reproduzido por anos e anos. Então, eu acho que a gente merece pensar nessa diversidade, procurar essa diversidade e lutar por essa diversidade. Lutar para que a gente realmente, no futuro, tenha um dia da diversidade indígena e não mais reproduzir o termo índio e nem passar para as próximas gerações. Os povos indígenas não merecem isso. Eles não merecem que a gente continue reproduzindo esses estereótipos, que a gente continue reproduzindo essas falas. Eles não merecem isso. E também, quando usamos o termo índio, vem muito a ideia ainda de que o índio é um ser preguiçoso, é um ser que atrasa o desenvolvimento da sociedade, é um ser que não consegue lidar com tecnologia, é um ser que não sabe lidar com a terra. Isso é muito errado, porque a gente vê, as pessoas veem os índios com o olhar da sociedade, com a sociedade moderna que a gente vive. E a sociedade indígena, ela tem outra divisão, ela tem outra forma de se organizar. Então, um conceito de riqueza na nossa sociedade, para a sociedade indígena não existe. Eu participei de um
workshop sobre Lélia Gonzalez e eu tive a contribuição de uma mais velha, chamada Valéria Neves. Eu vou deixar as redes dela aqui, que ela é maravilhosa. E ela fez a gente pensar numa reflexão incrível, que é uma comunidade indígena. Vocês já ouviram falar num orfanato, numa oca orfanato? E isso não existe, porque numa comunidade indígena, todas aquelas pessoas são responsáveis pela criação das crianças. Então, mesmo que existam crianças órfãs, aquelas crianças serão responsabilidades da comunidade. Então, aquelas crianças nunca serão desamparadas. Então, por isso que não existem orfanatos nas comunidades indígenas. Porque é outro conceito, é outra mentalidade. Então, é preciso entender isso. Os indígenas, eles não precisam se integrar na nossa sociedade. Eles têm um modelo deles de sociedade e a gente precisa respeitar isso. E quando falamos dos povos indígenas, nós não estamos falando do passado, nós estamos falando do presente. Eles estão lutando nesse exato momento, lutando pelos direitos já conquistados, direitos conquistados por leis de demarcação de terras. E eles vivem uma guerra contra grileiros, contra donos de terras, porque vivem nessa guerra por conquistas de mais terras. Esses povos precisam de respeito. Eles são os povos nativos. Eles só querem a terra que é deles por direito. Então, quando a gente pensa no Dia da Diversidade Indígena e fala que a gente tem que refletir, eu acho que passa muito por refletir e agir politicamente. Porque se a gente pode votar em políticas que ajudem essas comunidades, a gente deve, porque eles estão lutando atualmente e a gente pode apoiar. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do podcast chamado Mamilos, e eles têm um podcast falando só da causa indígena e eu acho ele interessantíssimo, é muito bem feito, ele é incrível e ele faz a gente pensar muito sobre a nossa origem indígena, porque eles fazem um comparativo que a mãe indígena é a nossa mãe. E se a gente pensar, a gente tem um pai colonizador. E esse pai colonizador nos vê como bastardos. E a nossa mãe, ela foi esquecida, ela foi morta, ela foi usurpada. Então a gente tem que pensar que isso também faz parte da nossa história. A gente não pode renegar esse nosso lado, essa nossa mãe. E a gente não pode ver a história só pelo lado do colonizador. Então é muito importante a gente entender os dois lados, a gente buscar os dois lados, porque eu acredito que a gente está muito mais próximo da causa indígena do que do colonizador. Assim eu acredito. Bom, gente, foi essa a reflexão de hoje. Muito obrigada e até mais. Curtam, compartilhem. Um beijão.